Estamos juntinhos novamente aqui no nosso espaço, nesse bate-papo, nessa reflexão que é sempre constante, hoje, amanhã e sempre, que é através da reflexão do que você pensa, que você vai ter o melhor proveito na sua performance, performancendo aqui mais uma vez a sua presença, para mostrar que realmente quando você se conhece, conhece as ferramentas internas, você sobressai. Eu vou te falar aqui duas coisas que é muito importante, que você conhece muito, mas eu vou confirmar o que você já sabe. Monólogo, diálogo. Mono, 1, diálogo, 2. O monólogo, quando a pessoa fala sozinha, é o locutor que conversa na rádio sozinho, é o cara que faz a peça de teatro, a pessoa que vai fazer ali a publicidade ali frente às pessoas, falando sozinho. Então ele conversa sozinho, é um monólogo, que as pessoas têm dificuldade, é o famoso falar de improviso, que seja lendo, que seja improvisando, você tem que desenvolver essa capacidade de estar ali sozinho, como se estivesse falando com a pessoa, mas praticamente sozinho ao mesmo tempo e muitas pessoas ao seu redor. É o monólogo, sozinho, falando. E o diálogo é quando você conversa com outra pessoa na sua frente. Mas na verdade o diálogo começa, o grande diálogo verdadeiro, é aquele quando a pessoa olha nos seus olhos. O grande termômetro da conversa é quando você chega no ambiente, você vai vender aquele produto, conquistar aquela pessoa, fazer aquela prece de grupo ali, oração de grupo, e aquelas pessoas você vai conectar com o olhar. Se as pessoas não conectam com você no olhar, o termômetro é o próprio olhar que vai determinar se a pessoa tem afinidade com você, tem um sentimento por você, tem um respeito por você através dos olhos. Através dos olhos a pessoa demonstra que tem uma atmosfera legal, então vai ter uma abertura muito boa, esse diálogo que não vai ser um monólogo, você vai conseguir conversar com essa pessoa, ela vai te dar abertura, o assunto vai fluir naturalmente, com eloquência, com entusiasmo, com naturalidade, as ideias vão começar a surgir na sua cabeça. Mas quando você entra na sala, no quarto, no ambiente, no auditório, você não se conecta com o olhar das pessoas, a tendência é você ser um fracasso nas suas vendas, nas suas persuasões, nas suas seduções, nas suas interações, nas suas orações, onde você está ali nas relações interpessoais. Muito importante você observar isso, chegando logo no ambiente, conecte no olhar com as pessoas. Olha, muitas vezes a pessoa não está aberta, não converse com ela, eu faço muito isso nas academias, quando eu vou treinar, nos comércios, eu tenho essa empatia muito aguçada, essa sensibilidade, já li muito sobre o assunto e comecei a exercitar. Então eu faço uma conexão com a pessoa, aí eu vejo que ela está olhando de uma forma aberta, aí eu começo a dar um bom dia, e dali a gente vai pegando o ritmo, maratoniza, você vai aquecendo e vai desenvolvendo o assunto, aí você vai fazendo. Quando você não tem essa conexão imediata, a pessoa não está aberta, foge olhar e demonstra que não quer falar com você, não tem interesse por você, não gosta de você, só em não olhar já demonstra que não está sintonizado. Se olha com mais profundidade e mostra frieza, é sinal que pode ser um grande risco você estar andando no campo minado das relações humanas. Então cuidado aí como você começa as suas relações, sempre olhar primeiro, respirar, sentir a respiração do outro, ver se ela está aberta, aí começa lentamente esse diálogo, que vai se tornar um diálogo muito legal, muito proveitoso para as duas partes que vão estar ali interagindo e conversando. Primeiramente, olhar, interagir, conectividade no olhar, nas emoções, um bom dia, uma velocidade mais moderada. Se a pessoa começa no ritmo, você vai no ritmo dela. Se ela movimenta, você movimenta. E essa coisa vai acontecendo naturalmente, vai tendo um aquecimento, vai fluindo. Se a partir do primeiro momento de conexão o olhar estiver ruim, a tendência é ser um fiasco as suas relações, você não funcionar no que você tem que funcionar. Quer funcionar? Quer fazer bonito? Quer ter sucesso nas relações com as pessoas? Olhar, o primeiro olhar. Você faz a abertura, você olha primeiro se a pessoa está aberta. Faz uma balançada da cabeça, faz um gesto, oi, tudo bem? Boa tarde. Conexão primeiro, começou a apresentação, conexão com o público, da direita para a esquerda, para o meio, e aí começa num tom mais sutil, mais amistoso, numa fala muito mais ali, descontraída. Quando você conversa uma fala descontraída, sem querer ser mais inteligente que os outros, sem querer forçar demais, sem querer ser mais que as pessoas, as coisas começam a fluir, aí você vai ter conectividade, vai ter um sucesso nas suas apresentações, nos seus diálogos, nas suas interações. Esse é o carro-chefe das relações humanas, é ter essa percepção trabalhada. E também é importante você ter um trabalho consigo mesmo, propriocepção, perceber o seu corpo, perceber que seu corpo não está muito bem encaixado, perceber que sua voz não está muito bem colocada, perceber que sua expressão está carregada, sentir que seus ombros e a nuca está tensa. Aí você vai conversando com você, onde ali você é o seu próprio técnico e você vai relaxando, vai se soltando, vai se colocando, e aí conforme você vai relaxando, quando as duas partes relaxam e entram em harmonia, aí o lance flui. Pode passar horas e muitos momentos e a química sobe. E a química rola, e o lance flui, e o lance fica legal pra caramba. Entra na química
da sinergia. Sintonias iguais, onde todos se respeitam, se curte, se é uma paquera, se é uma venda, mas sempre com respeito e na igualdade. O que você quer para você, faça para o outro, e vai indo e vai fluindo, e as coisas começam a acontecer, com certeza, com muito respeito, carinho e afeto, você consegue atingir os seus objetivos, e as duas partes ganha. Não existe ganha, perde. Ganha. Sinergia. Ganha. Unidade, felicidade, sucesso. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Eu sou Aldemir Borges, publicidade, locutor publicitário aqui do Guará 2, Brasília, Distrito Federal. Sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou autodidata. Dá meu like e inscreva no meu canal. E que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Yes. Forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro.